O chefe do Ministério Público, procurador-chefe no Estado, está conosco, Fernando Comim, para trazer esclarecimentos e mais respostas acerca de tudo isso que nós estamos vivendo. No intervalo, conversava com o procurador e dizia, num desabafo como cidadão, é um tapa na cara depois do outro, né? Quando a gente acha que o Brasil vai superar, vai subir um degrau, novas informações chegam e como você, como qualquer pessoa, a indignação vem à flor da pele. Antes de mais nada, procurador, muito obrigado por estar conosco, parabéns pelo trabalho do Ministério Público em Santa Catarina, ele é fantástico. Agora vamos aos fatos. Sigilo, podemos começar com isso? Vai ser quebrado? Não vai? A população gostaria de ter às mãos mais detalhes. Quem são os investigados? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Obrigado ao trabalho da imprensa, do Grupo ND e todos os veículos, ao seu trabalho, que é muito importante nesse momento. Nós entendemos que essas investigações devem ser tornadas públicas, né? É direito da sociedade, da imprensa, ter acesso às informações que foram colhidas numa investigação que trata da malversação de recursos públicos. Então, o Ministério Público já no sábado encaminhou um requerimento ao Tribunal de Justiça pedindo a abertura do sigilo dessa investigação, para que não só a imprensa e a sociedade tenham acesso a essas informações, mas também os demais órgãos, né, Tribunal de Contas, Controladoria, a OAB, possam realizar o seu trabalho, Assembleia Legislativa, enfim, a partir dos elementos que foram produzidos pelo Ministério Público. Nós acreditamos que em breve, talvez ainda hoje, tenhamos aí essa decisão, o que vai facilitar bastante a compreensão dos fatos, a identificação das pessoas envolvidas, das empresas e das pessoas físicas também. Tá? Pela primeira vez, nós ouvimos formalmente de vocês, da autoridade, no caso que é o Ministério Público, assim como Tribunal de Contas e Polícia Civil, que houve fraude. Para nós leigos, onde houve exatamente a fraude? Que fraude é essa? Nós, ao longo da investigação, chegamos a indícios muito fortes da ocorrência de fraude. Essa fraude ela se deu de várias formas, desde a falsificação de documentos públicos, a falsidade ideológica, a utilização de uma empresa de fachada que não tinha habilitação para realizar a importação desses equipamentos, a operação de lobistas por trás da empresa, quer dizer, essa empresa é uma empresa de fachada, absolutamente inidônea para realizar esse negócio. Então havia um núcleo empresarial que por meio de lobistas utilizaram essa empresa de fachada para chegar até o Estado, até a Secretaria de Estado da Saúde, e com o envolvimento de servidores, de agentes públicos, né, houve a facilitação na obtenção da vantagem. Qual é a vantagem? A vantagem foi a antecipação de 30 milhões de reais, sem qualquer tipo de garantia, a uma empresa inidônea utilizada de fachada. Esse dinheiro, uma vez depositado na conta da empresa, transferido dos cofres públicos para a conta da empresa, da VeigaMed, ele rapidamente foi dissipado para outras contas e para outras operações. Graças a uma intervenção rápida da Força Tarefa, da Polícia Civil, do Ministério Público, que teve o apoio do Tribunal de Contas, nós conseguimos bloquear mais de 11 milhões de reais em contas de terceiros, quer dizer, esses recursos tinham passado pela conta da VeigaMed e depois já estavam em conta de terceiros e atualmente encontram-se acautelados em depósito judicial, uma conta judicial. Então, já há, digamos assim, uma minimização do prejuízo causado ao Estado. Nós prosseguiremos com o cumprimento das buscas na investigação de outros elementos importantes, inclusive essa linha de investigação dos crimes patrimoniais, os crimes patrimoniais que decorrem da transferência desses recursos para outras contas e a lavagem de dinheiro que está por trás disso tudo. Nesse primeiro momento que surgiram novos detalhes, até cheguei a imaginar que ficaríamos restritos a Rio e Santa Catarina, por conta da sede da suposta empresa lá.
mas depois vieram à tona estados de São Paulo, Mato Grosso, uma mobilização grande de vocês junto com a Polícia Civil, que mostrou que esse esquema apontado pelo Ministério Público em operação conjunta era muito maior. E aí surgiram os 11 milhões, é possível afirmar que esses 11 milhões fazem parte dos 33 e os 300 mil na casa do vereador lá do estado carioca também fazem parte? Há mais detalhes que podem ser abertos aqui, procurador? Esses 11 milhões, sem dúvida, estão diretamente relacionados aí ao prejuízo, aos 33 milhões que foi o valor da operação de aquisição, né? Esses valores que foram apreendidos, como foi referido, na casa do presidente da Câmara de Vereadores de um município do Rio de Janeiro, há indícios suficientes, há indícios seguros aí de que podem ter surgido dessa operação, né? Além de recursos que foram apreendidos e insumos médicos que foram apreendidos na sede da empresa também, né? Então, todos esses, a apreensão de telefones celulares, de computadores, de documentos, tudo isso agora está sendo avaliado pela Força Tarefa, pelos delegados de polícia e promotores de justiça que estão trabalhando em conjunto. Nós vamos, a partir daí, promover outras medidas de investigação e outras providências também, né? Vamos ajuizar possivelmente outras medidas, de maneira que, até o presente momento, quer dizer, com a deflagração da fase 1 da operação, que se encerrou com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, esse material está sendo todo publicizado e, a partir daqui, as diligências futuras ou aquelas que estão em andamento permanecem em sigilo, porque nós precisamos ainda aprofundar algumas linhas de investigação. Tá. Outra questão, procurador, que muito se falou, inclusive, na imprensa. Houve vazamento, já indícios de vazamento de informações, e além disso, né, para além, porque pensando essencialmente como brasileiro, há indícios também de que seja algo maior, que atinja outras secretarias de Estado da Saúde de outros estados brasileiros, já que tem São Paulo, tem Mato Grosso, enfim, é maior do que realmente se imagina? Bem, em primeiro lugar, não houve absolutamente nenhum vazamento de qualquer informação sensível. O que houve foram especulações movidas, muitas vezes, a partir do depoimento dos próprios envolvidos, né? Isso é algo que foge ao controle de qualquer órgão em qualquer investigação. Em relação ao tamanho dessa organização criminosa e à possível existência de tentáculos em outras operações, em outros estados, nós não podemos revelar essa informação por hora, né? Isso é algo que está sendo, faz parte das investigações, mas o que nós podemos afirmar é que fraudes em processos de compra já foram identificadas em 11 estados da federação, não é? E agora o nosso desafio é saber se há alguma conexão entre a fraude que foi perpetrada aqui no estado, há indícios muito claros disso, com fraudes que estão ocorrendo em outros estados. Essa organização criminosa, essas organizações estão trabalhando na fragilidade dos processos de compra no período de pandemia, com a flexibilização de algumas regras das contratações públicas, e aí o rigor tem que ser máximo, não é? Porque 200 respiradores num cenário de escassez no mercado internacional é algo que pode importar no comprometimento de muitas vidas aqui no nosso estado. Sem dúvida. Apesar das movimentações de operações que vocês têm desencadeado, a empresa segue emitindo nota que está trazendo os respiradores e que eles estão presos lá. Até que ponto isso é verdade e até que ponto, pode ser precoce a pergunta ou não, aí o senhor vai me responder, nós conseguiremos reaver a quantia caso os respiradores não cheguem por aqui? Perdemos parte do dinheiro ou é possível reavê-lo? Polito, a empresa está prometendo realizar a entrega desde o dia 7 de abril. O primeiro lote de equipamentos deveria ter ingressado em território nacional e entregue aqui no estado no dia 7 de abril. A pergunta que fica é
quem é a empresa? A empresa se comunica por uma assessoria de imprensa, mas nenhum sócio, nenhum diretor, nenhum representante subscreve, nenhuma pessoa física aparece. Não é? Essa empresa, ela age sempre por interpostas pessoas. Então a primeira pergunta é: quem está falando em nome da empresa? Qual é a pessoa física que assume responsabilidades em nome da empresa? As investigações já apuraram, mas até aqui, publicamente, a empresa ela não mostra a sua composição societária, ela não mostra quem está agindo, qual é a pessoa jurídica que fala em nome da empresa. Não é? Segundo lugar, há uma grande suspeita de que esses equipamentos que foram contratados não serão entregues. Né? Nós sabemos que o Estado pagou 33 milhões por um tipo de equipamento, a empresa agora quer entregar outro tipo de equipamento, e o que é pior, a empresa justificou o elevado valor dos respiradores, R$165 mil por equipamento, na garantia de um curto prazo de entrega. Por isso, supostamente, o valor alto. Ou seja, eles tinham prometido entregar no dia 7 de abril o primeiro lote de equipamentos. Já passaram-se mais de 30 dias e esse primeiro lote não chegou. Então, por que o valor tão exacerbado desses equipamentos em relação ao que está sendo praticado no mercado nacional, por outros estados, em outras compras? Isso é público, pode ser identificado. Então, assim, essa questão é uma grande especulação, né, em torno disso. O Ministério Público vai continuar promovendo as investigações, vai continuar promovendo, buscando a responsabilização das pessoas que são culpadas por esse gesto, por esse ato criminoso, não é? E, evidentemente, que se algum equipamento for entregue, nós vamos buscar a apreensão desses equipamentos para reduzir o prejuízo que foi causado ao Estado de Santa Catarina e à população catarinense. É importante que se diga, para que você tenha como rumo essa linha de valores, a União e outros estados pagaram entre 60 e 100 mil reais aparelhos superiores, e nós aqui 160 e pouco. Né? Isso também está dentro da investigação. Minha próxima pergunta é a seguinte, procurador: é competência do Ministério Público, né, falar com o governador, ouvi-lo em relação a isso? Até que ponto isso é legal? Isso poderia acontecer ou não? Veja, Polito, até o presente momento, né, não há qualquer indício do envolvimento do governador do estado nessa apuração. Né? É evidente que nós compreendemos a repercussão política que isso promove, especialmente nesse momento, mas o que cabe ao Ministério Público e à Força-Tarefa é realizar um trabalho técnico, imparcial e apartidário, apolítico, buscando a descoberta da verdade real, do que há por trás desses fatos. E, nesse sentido, tanto da parte do Procurador-Geral de Justiça, quanto da parte do presidente do Tribunal de Contas e do delegado-geral, as equipes que estão na linha de frente da investigação têm absoluta autonomia, não é? Para realizar o seu trabalho dentro desses postulados. Então, é evidente que as investigações vão prosseguir e nós não sabemos quais são os desdobramentos, mas é justo que se refira, neste momento, de que não há nenhum indício da participação do governador nos fatos até aqui. Só para a gente encerrar, para não tomar mais o tempo do senhor, já que falamos aqui em prosseguimento, se o parte ou se os respiradores forem entregues, a investigação continua? Sim, a investigação continua, porque nós temos que apurar se esses respiradores vão ser adequados para a finalidade do Estado, para a necessidade do Estado, qual é o valor que foi pago por esses respiradores, qual a empresa está trazendo esses respiradores da China, se não há contrabando, eventualmente, desses equipamentos, como esses equipamentos vão ser transferidos para a VegaMed, as questões tributárias que estão envolvidas, de maneira que a entrega ou não dos respiradores, neste momento, não altera o caminho das investigações. Eu acabei de receber aqui acabei de receber aqui da minha equipe uma informação em primeira mão de que o Tribunal de Justiça acabou de autorizar o levantamento do sigilo das investigações. Né? Então, a partir desse momento,
As investigações até aqui promovidas estão disponíveis, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e seria importante que, a partir de agora, a imprensa e os órgãos de controle possam, a partir da análise desses documentos que se tornaram públicos, realizar o seu escrutínio da atuação dos órgãos e responsáveis que envolvem esses fatos lamentáveis que ocorreram aqui no Estado. Diante disso, então, que acaba de acontecer, vou tomar mais um pouquinho do tempo do senhor. É possível já citar os nomes dos principais envolvidos? O senhor poderia fazer isso agora? Essas informações, Polito, estão públicas, né? Eu prefiro não citar nomes agora, mas essas informações estão públicas. Nós vamos realizar uma reunião aqui com a minha equipe para ver de que maneira nós vamos publicizar também um infográfico para facilitar a compreensão dos fatos. Isso vai ser colocado no site do Ministério Público, à disposição de toda a sociedade. Mas, por hora, eu prefiro não informar nomes, até porque eu acabei de receber a decisão, eu tenho que terminar de lê-la, mas essas informações estão públicas, podem ser acessadas, e a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça pode colaborar com a imprensa na obtenção da decisão. Sem dúvida. Muito obrigado, procurador, por ter disponibilizado parte do tempo. A sociedade catarinense agradece o empenho do Ministério Público. Nos resta desejar energia, coerência e justiça acerca de todas as decisões nessa investigação, que é muito importante para todos nós. Afinal de contas, se fala aqui em dinheiro público, em dinheiro do pagador de impostos, do catarinense, que quer o resultado, ainda mais num momento tão difícil como esse que nós estamos enfrentando. É lamentável saber que há indícios fortíssimos de que algumas pessoas se aproveitaram da desgraça alheia para ou enriquecer ilicitamente ou juntar dinheiro de forma ilícita para outros fins que ainda são absolutamente nebulosos. Obrigado, procurador. Bom trabalho para o senhor aí e para toda a equipe. Obrigado a todos os senhores aí do Grupo ND, e essa indignação é nossa também. Continuaremos nosso trabalho de maneira imparcial e técnica para mostrar resultado para a sociedade catarinense. Obrigado. Obrigado. Um abraço, procurador.